Então, nesse caso que a gente está observando, a gente está vendo aqui a propriedade associativa. É o que a gente tinha acabado de tratar aí, inclusive, né? Ó, propriedade associativa. Então, se eu for falar para vocês de uma forma geral, eu posso fazer primeiro a multiplicação de A por B e depois multiplicar o resultado da matriz AB por C, ou posso fazer B por C e depois fazer a multiplicação de A por esse produto. Quer dizer, então a gente pode associar as matrizes, o produto, na verdade, pode ser associado, e aí, logicamente, inicialmente por matrizes diferentes, mas o resultado é um só. Isso aqui é verdadeiro, tá certo? Essa é a propriedade associativa lá do produto, verdadeiro. Aqui, na letra B, a gente pode usar aquela ideia de fazer a distributiva, né? Que aqui eu tenho soma e produto. Na verdade, como é que nós poderíamos fazer isso? Então, aqui eu poderia implementar o seguinte, ó, nessa ideia aqui, a gente poderia fazer a distributiva, né? Que ficaria, por exemplo, A vezes C, não é isso? Mais B vezes C. Bom, e aqui ficaria C vezes A mais C vezes B. Por que eu não posso considerar isso aí como sendo uma igualdade? Se você for observar lá, o AC mais BC igual a CA mais CB. Por que eu não posso considerar isso aqui uma igualdade? Isso aqui, então, é falso, né? Por quê? Por conta da propriedade comutativa. Eu não posso garantir, por exemplo, que o produto de A por C seja exatamente igual ao produto de C por A. Pode ser? Pode. Mas olha bem o verbo aí. Pode vir a ser igual. Se as duas matrizes A e C comutarem entre si. Mas nesse caso, ninguém vai garantir isso. Então eu posso falar a matriz BC é diferente da matriz CB, como a gente está observando. Agora, se eu inverter a ordem, né, e o produto for o mesmo, então é um caso especial. Aí as duas matrizes comutam. Ele não falou isso. Então, por essa razão, a gente considera isso aqui como sendo falso. E, aliás, foi o que ele pediu, né? Qual delas a seguir é falsa? Então, seria a letra B. Vamos identificar por que essa letra C é incorreta? Vamos ver. Por que essa letra C aqui é incorreta? O que vocês encontram nela aí que não ficou bacana, que não tá legal? Na verdade, tá tudo certo, porque se você... Aqui, ó, não seria 1 não, viu, gente? Né? Porque a gente está falando de multiplicação de matrizes. Esse 1 aqui, na verdade, ele quis... Acho que isso aí foi erro até de digitação. Identidade vezes A é igual a vezes a identidade. Isso aqui é um caso muito especial em que a gente diz que a matriz, ou uma matriz, né, qualquer, sempre comuta com a identidade, desde que, logicamente, elas sejam quadradas e de mesma ordem. Então, I vezes A ou A vezes I é simplesmente a matriz original A. Bacana? É um caso bem específico, bem particular e importante da gente lembrar. Então, o I lá, na verdade, o 1 aqui, na verdade, é o I, é a matriz identidade. Não é, né, o numeral 1, tá ok? Na sequência, a gente vai ter uma outra ideia aqui, ó. E aqui não é associativa do produto, aqui seria associativa da soma mesmo. Ah, como assim, Maluf? Tá certo isso? Tá certo. Eu posso primeiro somar A mais B, para depois somar com C, ou posso somar B mais C, para depois somar com A. Isso não vai fazer diferença nenhuma. É a associativa da soma. Beleza? Também é associativa. Só que não é do produto. Vai ser da soma. Verdadeira essa afirmativa aí. E a última é a multiplicação de coeficientes, né? Na verdade, eu tenho lá, por exemplo, uma situação como essa que ele está ilustrando. O alfa é um número real, né? Vezes a matriz A, mais beta vezes a matriz
que é a mesma matriz A aqui, se eu for aplicar a propriedade distributiva, como alfa e beta são constantes, nesse caso, eu poderia aplicar aqui a distributiva, né? Ó, dessa forma. Então, ficaria alfa mais beta, isso que multiplica a matriz A. Tá ok? Essa não tem segredo nenhum, tá? Então, a única, de fato, a única alternativa incorreta é exatamente essa aqui, porque a gente, às vezes, invertendo a ordem, se as duas matrizes não comutarem, não dá para dizer que isso aí é uma condição verdadeira. Bom, isso a gente tinha discutido aí já na aula anterior, eu estou reforçando, porque essa questão ficou lá da aula passada, então agora nós vamos dar sequência, né, ao nosso estudo de matriz de determinantes, só recapitulando aí, ó, a gente falou de matriz de determinantes, falamos, né, de matriz quadrada, de ordem da matriz, matriz triangular, diagonal, como que se calcula, né, o determinante de uma matriz de segunda ordem. A gente faz simplesmente o produto dos elementos da diagonal principal menos secundária. Se esse determinante é igual a 1, isso era um caso muito especial, muito específico, quando o determinante é unitário. Para achar a inversa da matriz, a gente troca os elementos da diagonal principal de posição e troca o sinal da diagonal secundária. Também tínhamos falado que o produto de A pela sua inversa é comutativo, assim como o produto de A pela identidade, né? Aí, na verdade, lembramos, inclusive, uma situação relacionada com a aplicação e a própria definição do que vem a ser a multiplicação de matrizes, certo? Aí discutimos 3 exercícios, na verdade 40 ficou, nós acabamos discutindo hoje, mas as questões 1 e 34 a gente desenvolveu. Essa 1 era uma questão da FUVEST que eu até nem concordei muito com a solução, porque acabava dando a opção de ficar como se fosse função de uma variável, né? Enfim, mas a solução está correta. E a última questão, que é essa questão 40. Então, eu vou seguir adiante e aí a gente vai falar agora sobre como calcular determinante. Nós vamos lembrar o teorema de Laplace, vamos lembrar a regra de Sarri, vamos lembrar a regra de Quiot e as propriedades que a gente pode observar com determinantes, tá certo? Feitas essas considerações, aí a gente tem condições de resolver mais exercícios e depois falar. De sistemas lineares eu vou falar de forma bem sucinta, né? Porque na verdade a gente fala em solução de sistemas e em discussão de sistemas e classificação, logicamente, tá? Esses tópicos de matriz, determinante de sistemas, eu ainda quero insistir com vocês, nem que seja por exercício, tá? Resolução de questões, ok? Então vamos lá, vamos seguir adiante e agora a gente vai falar um pouco sobre determinantes. Determinante de uma matriz, né? Aqui é interessante a gente falar o seguinte, só existe, o determinante só é definido para uma matriz quadrada, certo? Não existe determinante de uma matriz que não seja quadrada, não é definido. Então começa a partir daí. Ah, mas por quê, Maluf? Porque o determinante ele vem da definição de um sistema linear, que é um sistema normal. O que é um sistema normal? Um sistema que tem exatamente o mesmo número de equações que de incógnitas, tá certo? Daqui um pouquinho nós vamos formular isso aí, vamos trabalhar essa questão também. Mas o determinante, por definição, voltando aqui, a gente pode dizer, se eu tiver uma matriz A, por exemplo, essa matriz A, ela só tem um elemento, e o único elemento dessa matriz é o elemento menos 5. Então, a matriz do tipo 1 por 1 é uma matriz quadrada. Se é uma matriz quadrada, então eu posso definir, eu posso trabalhar, né, a noção de determinante dessa matriz, e o determinante de uma matriz pode ser representado por barras paralelas. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque a representação aqui ela é muito parecida com o módulo.
Mas como a gente tem no contexto determinante da matriz, isso significa determinante de uma matriz com um elemento só, é o próprio elemento. Isso não tem nada a ver com módulo. Mas eu já vi questão de vestibular brincar com esse negócio, porque expressa entre duas barras paralelas. E muita gente às vezes não fica atento, e aí dá como resultado 5. Ah, mas o módulo de menos 5 é 5? Só que isso aqui não é módulo. Isso é o determinante de uma matriz. Bacana isso aí, gente? Beleza? Se eu tiver, por exemplo, uma matriz B agora, e essa matriz B for uma matriz, digamos, de duas linhas e duas colunas, por exemplo, lá 2, menos 5, 6 e 1. Então, a gente já viu, inclusive, né, nós falamos daquela condição de uma matriz ser invertível, admitir inversa, que o determinante tem que ser diferente de zero. Nesse caso, se a gente for calcular o determinante, a gente pode simplesmente fazer produto dos elementos da diagonal principal menos o produto dos elementos da diagonal secundária. Isso é bem simples, bem direto, bem fácil. Então, aqui eu posso dizer que o determinante de B tem que ser igual a 2 vezes 1 vai dar 2, menos o produto dos elementos da diagonal secundária, menos 5 vezes menos 6 vai dar menos 30, certo? Então, eu vou chegar à conclusão de que o determinante de B vai ser igual a quem? 2, aqui vai dar mais 30, então isso aqui vai ser igual a 32. Está aí o valor do determinante de B. Bacana isso aí, gente? Tranquilo? Agora, se eu tiver uma matriz C de terceira ordem, então essa matriz C, por exemplo, vamos imaginar lá, 1, 0, 2, menos 1, 3 e 5, 1, 2 e 2. Então tem essa matriz aqui que é uma matriz de terceira ordem. A gente fala terceira ordem ou 3 por 3, tanto faz, né? Eu não costumo nem representar isso. Mas para a gente poder fazer a resolução desse determinante, o determinante de C, então se eu for calcular agora o determinante da matriz C, que é uma matriz de ordem 3, eu vou ter que aplicar uma regrinha chamada de regra de Sarri. Regra de Sarri. Escreve Sarros. Bacana? Ah, mas como que eu vou aplicar essa regrinha de Sarri? Então, o jeito básico de fazer a aplicação dessa regra é a gente copiar as duas primeiras colunas. Como que você vai fazer isso, Maluf? Eu poderia fazer, por exemplo, dessa forma aqui. Ó. Então, eu vou copiar essa matriz. Está aqui a matriz. E aqui eu poderia copiar também essas duas primeiras colunas, dessa forma aqui como a gente está fazendo. Se eu copiar as duas primeiras colunas e repetir isso de cá, a gente então pode calcular o determinante a partir de multiplicação. Na verdade, aqui vamos escrever então, aqui, ó, fica melhor na hora de organizar. 1, 0, menos 1, 3, 1 e 2. Estou só copiando. E aí vocês devem lembrar que, então, o determinante dessa matriz C, determinante de C, pode ser determinado, pode ser encontrado, calculado como? Então, a gente faz produto dos elementos da diagonal principal, mantendo o sinal, né? Dessa maneira como vocês estão vendo. E depois, o produto dos elementos da diagonal secundária, que tem que lembrar de inverter o sinal do produto. Dessa forma como vocês estão observando aqui também. Então, se a gente for fazer as contas aí, a gente vai chegar à conclusão de que isso vai ser 1 vezes 3 vezes 2 vai dar 6, 0 vai dar 0, né? 0 vezes 5 vezes 1, 2 vezes menos 1, menos 2 vezes 2, menos 4. Aqui 0, 1 vezes 5 vezes 2, 10, troca o sinal menos 10. 2 vezes 3, 6 vezes 1, 6, troca o sinal menos 6. Então, a gente poderia simplificar esse cara com esse e o resultado vai dar menos 14. Esse é o determinante da matriz de terceira ordem, fazendo através da regra de Sarri.
Bom, agora eu não faço assim, eu geralmente faço dessa forma aqui, ó. Tá lá 1, 0 e 2, depois menos 1, 3 e 5, depois 1, 2 e 2. Dessa maneira como a gente está representando. Ah, o que é que você faz então, Maluf? Eu faço diferente isso. Eu faço a multiplicação já corrigindo aquela ideia. Olha, eu vou fazer aqui diagonal principal. Ó. Então tá, faz a diagonal principal. Depois eu vou fazer como? Bom, eu vou continuar fazendo a multiplicação. E vou cruzar a diagonal principal em busca de mais um elemento. Então, na verdade, a gente poderia cruzar a diagonal principal fazendo assim, ó. Tá aqui, eu vou cruzar a diagonal principal buscando na mesma direção da diagonal mais um elemento. Então, eu vou partir daqui e multiplicar por esse elemento. Ó. Então, 0 vezes 5 vezes 1. Depois, da mesma maneira, ó, diagonal principal, paralela, né? A principal, cruza a diagonal principal procurando mais dois elementos para compor o produto. Cada produto tem que ter sempre 3 elementos. Então, se a gente for fazer ó, 1 vezes 3 vezes 2, vai dar 6. Opa! 6, né? 0 vezes 5 vezes 1 dá 0. 2 vezes 2, 4 vezes menos 1 vai dar menos 4. Diagonal secundária, a gente vai fazer a multiplicação do mesmo jeito. 2 vezes 3 vezes 1 vai dar 6. Então, troca o sinal. Menos 6. Depois, lá na sequência, 0 vezes menos 1. Está faltando pelo menos um elemento. A gente vem aqui e multiplica. 0 vezes 1 vezes menos 1 dá 0. Vezes 2, 0. Depois, 1 que multiplica 2 vezes 5 vai dar 10, troca o sinal, passa a ser menos 10. Então, aqui a gente vai chegar à conclusão, ó, 6 com menos 6 aparece, menos 4 com menos 10 vai dar menos 14. Então, como a gente já havia percebido, é a mesma regra de Sarri, não tem nenhuma diferença em relação a isso. Quer dizer, na verdade, a única diferença talvez fosse o algoritmo, aí, o jeito de fazer a conta, né, de organizar os dados, mas a informação é uma só. Tá claro? Essa é a regra de Sarri. Então vamos seguir adiante e eu vou falar agora para vocês sobre o teorema de Laplace, que serve para calcular determinantes de ordem maior que 4, e vou também falar sobre a regra de Quiot. Então vou falar primeiro sobre o teorema de Laplace. O teorema de Laplace é interessante para a gente poder calcular determinantes de ordem maior do que 3. Só que ele é um processo muito trabalhoso. Então, geralmente, a gente aplica o teorema de Laplace quando a gente tem numa determinada fila, fila pode ser linha ou coluna. Então, quando você tem numa determinada fila uma quantidade de zeros muito grande, você já pode abrir o olho, que o exercício foi meio que preparado para que vocês possam aplicar o teorema de Laplace. Tá certo? Então, presta atenção no que eu vou fazer aqui. Ó. Eu vou pegar um determinante de ordem superior a 3. Vou pegar um determinante de ordem 4. Então, vou imaginar uma matriz A, por exemplo, como essa que está aqui. Matriz A. Vamos construir uma matriz de ordem 4 aqui. 1, 0, menos 1 e 2, 3, 1, 4 e menos 3, 2, menos 1, 0 e 0, 0, 0, 0 e 1. Quando vocês baterem o olho numa matriz e observarem que existe aqui uma fila que tem uma quantidade grande de zeros. Olha lá, ó. Olha essa fila, a última fila. Só sobra para a gente aqui um elemento diferente de zero. O resto é tudo nulo. Ah, Maluf, o que eu vou fazer nesse caso, então? Como é que a gente vai desenvolver isso? Então, aqui é vantajoso a gente aplicar o teorema de Laplace.
E como que a gente vai aplicar esse teorema de Laplace? A gente aplica o teorema de Laplace dizendo que o determinante da matriz A vai ser igual. Então, nós escolhemos exatamente essa fila, né? Que, na verdade, aí seria a última, quarta linha, correto? Então, o que a gente vai observar? O determinante de A, portanto, vai ser igual ao produto de cada elemento por um outro elemento, chamado de cofator. Então, esse primeiro elemento está na quarta linha com a primeira coluna. Então, seria o A41, certo? Esse A41 é um elemento. Já depois eu tenho um cofator. O A maiúsculo representa cofator. Então, a gente sempre multiplica elemento pelo seu cofator. Já vou lembrar com vocês o que é um cofator. Mas o segundo aqui seria o A42. Então, o elemento A42 vezes o cofator dele. Mais o elemento A43, está aqui, ó, vezes o cofator dele. Mais o elemento A44 vezes o cofator dele. Ah, bacana. E aí, como é que eu vou fazer isso? Se vocês fossem observar com calma, aí vocês chegariam à conclusão, lógico, né? De que se esse elemento aqui é igual a zero, então esse termo todo vai dar zero, esse termo todo vai dar zero, esse termo todo também vai dar zero. Moral da história, a única coisa que a gente precisaria calcular seria esse último termo. E para calcular esse último termo, eu precisaria só de um cofator. Mais nada. Aí desse jeito fica fácil, moçada. Assim fica fácil aplicar o teorema de Laplace. Agora, se eu tivesse que calcular os 4 cofatores, eu não faria o cálculo usando o teorema de Laplace. Ah, então o que você vai fazer aí? Bom, vamos lá, vamos calcular o cofator A44. Por definição lá da própria teoria, né, do desenvolvimento de Laplace, o cofator é definido como sendo menos 1, uma constante, elevado a I mais J, nesse caso 4 mais 4, que multiplica um determinante. E esse determinante, inclusive, a gente costuma chamar de D44. Vou até colocar aqui, ó, D44. Se vocês forem pesquisar nos livros, os autores geralmente chamam esse determinante de menor complementar. Isso tem muita importância para a gente, não. Só para vocês lembrarem isso. Menor complementar. O que interessa é como chegar no valor desse determinante. Como é que eu posso calcular esse D44? Então, olha só. O nosso cofator A44 vai ser igual a menos 1 elevado à soma dos dois, que vai dar um número par, menos 1 elevado a um expoente par dá positivo. Então, vai dar 1 vezes. Quem que é o D44? O D44 vai ser o determinante que a gente vai obter eliminando a quarta linha e a quarta coluna. Então, presta atenção. O que vai sobrar se a gente for eliminar aqui, ó, a quarta linha e a quarta coluna? Então, se eu riscar isso aqui do meu mapa, né, e esse cara aqui também, o que vai sobrar para nós? Vai sobrar só isso aqui, ó, só o que está aqui em amarelo. Ó. E isso aqui, né, na verdade, achei que era amarelo. Isso aqui vai sobrar para nós, isso aqui vai sobrar para nós, isso aqui também. Ou seja, vai sobrar o cálculo de um determinante de terceira ordem. Então, ficaria só isso aqui, ó. 1, 0, menos 1, depois 3, 1 e 4, e finalmente 2, menos 1 e 0. Isso é o que estabelece para nós o teorema de Laplace. Beleza? Ah, legal. E aí? Bom, vamos fazer. Para resolver isso aqui, o que a gente precisa? Calcular o determinante que está aqui mostrado. Então, para calcular esse determinante, né, a gente faz 1 vezes 1 vezes 0, que vai dar 0. 0 vezes 4, aqui no caso, só para completar, né, deveríamos multiplicar por 2,
que também dá 0, menos 1 que multiplica ainda por menos 1 vezes 3. Então, isso aí vai dar o quê? Menos 1 vezes menos 1 dá 1. 1 vezes 3, 3. Então, tá lá, vou escrever aqui. Depois, agora, na diagonal secundária, menos 1 vezes 1 vezes 2. Isso vai dar menos 2, troca o sinal, dá mais 2, né? Certo? Mais 2. Depois, o que mais eu tenho? 0 vezes 3, que multiplica 0 aqui, ó, dá 0. Depois, 1 que multiplica menos 1 vezes 4. Então, daria menos 4, troca o sinal, mais 4. Então, o determinante mais 4. O determinante que a gente vai chegar aqui vai ser um determinante que vale 9. Esse é o determinante. Quer dizer, esse, na verdade, nem é o determinante de A. Esse cara aqui é o cofator A44. Legal? Vai também ser igual a 9, o determinante de A, pela razão de termos um elemento unitário. Então, agora, o determinante de A vai ser igual ao próprio elemento A44, que vale 1, né? Que é esse cara aqui, ó, certo? Então, 1 vezes o cofator dele, que vale 9. E aí, então, a gente chegaria no determinante de A igual a 9. Isso é a aplicação do teorema de Laplace. Até aqui, gente, vocês conseguiram entender? Bacana ou não? Beleza, mano. Então tá. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer agora a discussão, na verdade, da regra de Quió, porque ela também serve para a gente utilizar no cálculo de determinantes de ordem que sejam maiores do que 3, né? Só que a regra de Quió é um pouquinho diferente do teorema de Laplace, porque ela é mais prática, tá? É bem mais fácil, porque se você for olhar o teorema de Laplace, imagina que você está com um determinante de ordem 5. Quando eu eliminar uma linha e uma coluna, para cada cofator desse, eu vou cair num determinante que é de ordem 4. E para calcular cada determinante de ordem 4, eu vou ter que aplicar Laplace de novo. Entenderam o trabalho que dá isso? Dá um trabalho tremendo fazer um determinante de ordem 5 utilizando o teorema de Laplace. Então, existe, né, um outro processo que é chamado de regra de Quió, que é muito melhor do que o teorema de Laplace. Só que, na verdade, a regra de Quió, ela não serve para calcular o determinante efetivamente. Ela serve para rebaixar a ordem da matriz. A gente faz um rebaixamento de ordem. Se a matriz, por exemplo, é de ordem 5, o que a gente faz? A gente reduz a matriz para a ordem 4, reduz novamente para a ordem 3, e ao chegar numa matriz de ordem 3, a gente aplica a regra de Sarry. O fato é que o processo de redução de ordem não muda o valor do determinante. E é aí que está a grande sacada. Então vamos ver como é que funciona essa regrinha, né, chamada de regra de Quió. Então vamos falar agora especialmente sobre a regra de Quió. Depois nós vamos fazer uma aplicação do exercício. E aí a gente pode calcular pela regra de Quió e pelo teorema de Laplace para verificar se realmente a gente tem o mesmo resultado. Um nome estranho, mas a gente escreve Xió, mas na verdade é Quió a pronúncia. Regra de Quió. Essa regra de Quió, ela tem algumas características. Então, eu vou colocar aqui uma matriz de quarta ordem, certo? Então, imagina lá que tivesse uma matriz A de quarta ordem e essa matriz fosse a matriz que está aqui representada. 1, 2, menos 1 e 0, 4, menos 2, 0 e 1, 3, 1
2 menos 1, 0, 4, 0 e 1. Tá aí. Essa matriz A, eu preciso calcular o determinante dela. Então, quando a gente calcula pela regra de Kyo, o que a gente faz? Então, pela regra de Kyo, o primeiro passo importante da gente perceber é o fato de que esse cara aqui tem que ser um elemento unitário. Ah, Maluf, se não for um elemento unitário, a gente vai ver algumas propriedades com as quais a gente pode eliminar, na verdade, esse elemento, ou melhor, transformar esse elemento no elemento unitário. Isso a gente aplica propriedades para conseguir essa ideia, tá? Então é interessante observar, para eu poder resolver pela regra de Kyo, eu tenho que ter um número 1 aqui, como sendo o primeiro elemento. E aí o que a gente vai fazer? Bom, a gente vai sempre fazer um cálculo de compensação. Isso aqui vai virar uma matriz de terceira ordem, que é o processo que eu falei para vocês de rebaixamento de ordem. Cada elemento, por exemplo, esse elemento aqui, ó, que é o elemento menos 2, cada elemento vai ser subtraído do produto dos elementos que estão na mesma linha e na mesma coluna que o elemento está. Então, por exemplo, o primeiro elemento que a gente vai observar lá é menos 2. Então, ficaria assim, menos 2 menos um produto. Produto de quem? De 2 por 4. Que são os elementos que o localizam na matriz. Ah, e o resto? Depois o próximo seria 0 menos quem? Menos 1 vezes 4. Depois aqui seria 1 menos o produto, 0 vezes 4. Estou escrevendo só para vocês depois lembrarem o que a gente está fazendo aí. Tá ok? Embaixo ficaria 1 menos 2 vezes 3. 2 menos menos 1 vezes 3. Menos 1 menos 0 vezes 3. Depois 4 menos 2 vezes 0. 0 menos 1 vezes 0. 1 menos 0 vezes 0. Vocês entenderam o que eu fiz ali? Na verdade, eu peguei cada elemento que tinha sobrado, ó, esse aqui, cada um desses, e subtraí do produto dos elementos que estavam localizando cada um desses, em termos de linha e coluna. Então, quem é que localizava, por exemplo, o elemento 4? Era o 2 e o 0. Então, eu iria fazer 4 menos 2 vezes 0. E assim sucessivamente. Se a gente fizer isso, então, eu vou chegar, por exemplo, numa matriz, que eu não vou chamar de A porque mudou, vou chamar de A', que seria uma matriz que tem exatamente o mesmo determinante da matriz A. Então, menos 2 menos 8 vai dar quanto? Menos 10. Certo? Bacana? 0 menos menos 4 vai dar 4. 1 menos 0 vai dar 1 mesmo. 1 menos 6 vai dar menos 5. 2 menos menos 3 vai dar 2 mais 3, 5. Menos 1 menos 0, menos 1. 4 menos 0, 4. 0 menos 0 vai dar 0. E, finalmente, 1 menos 0 vai dar 1. Então, essa matriz A' que a gente acabou de calcular, de obter, é uma matriz cujo determinante é igualzinho ao determinante de A. Só que aqui, como matriz é 3 por 3, o que eu faria para calcular o determinante dessa matriz? Basta aplicar a regra de Sarri. Regra de Sarri. Beleza isso aí, gente? Tranquilo? Então, a gente vai fazer um exemplo de aplicação agora para a gente verificar de fato, né, que funciona essa regra de Sarri, assim como também o teorema de Laplace. Beleza? Vamos tentar fazer isso.
para a gente constatar de fato isso aí. Vamos pegar um exemplo. Vamos trabalhar com um exemplo de ordem 4, igual a gente fez anteriormente lá. Vamos ver. Chamar a matriz de matriz B. Como essa aqui, ordem 4. Uma situação como essa, ó. Então teria lá 2, menos 1, 3 e 1. O que mais? Vamos pegar aqui 0, 0, 2 e 1. 1 menos 3, 0 e 1. 2, 2, menos 1 e menos 1. Do jeito que está aí. Desse jeito como vocês estão observando. O que vocês escolheriam aqui para a gente poder utilizar para calcular ou para aplicar o teorema de Laplace? Que fila que vocês poderiam estar escolhendo para aplicar o teorema de Laplace? É aquela que tem o maior número de zeros. Concorda comigo? Então, nesse caso, qual seria? Quando eu falo fila, gente, eu estou falando em que, essencialmente? Linha ou coluna, né? Muito bem, linha ou coluna. Diagonal, nesse caso, não serve, né, Júlia? Diagonal não serve. Então, nesse caso aí, Júlia, qual das filas a gente poderia escolher que tem o maior número de zeros? A segunda linha. Segunda linha. Então, eu vou escolher essa aqui, ó. Aí vocês vão falar para mim, Malu, vai dar trabalho esse negócio, porque eu vou ter que calcular usando o cofator desse elemento e depois outro cofator desse elemento. Sem dúvida, mas o que a gente quer testar primeiro é ver, né, o funcionamento do teorema de Laplace, depois contrastar justamente com a regra de Sarros, para ver se realmente se batem os resultados. Então, primeiro aqui, a gente vai fazer usando o teorema de Laplace. Para fazer usando o teorema de Laplace, eu vou precisar encontrar o cofator desse elemento e vou precisar encontrar o cofator, né? Ó, esse cara eu preciso e preciso desse aqui também. Então, a gente vai precisar falar, nós podemos falar até aqui, né, que o determinante de B, podemos escrever assim, o determinante de B vai ser igual a quem? O determinante de B vai ser igual esse cara vezes o cofator, mais esse cara vezes o cofator, que eu não vou nem escrever, mais esse que é o B, o quê? Segunda linha, terceira coluna. Então, B23, que multiplica o cofator dele, B23. Mais quem? Bom, mais o B24, que multiplica o cofator dele, B24, dessa maneira. Então, a gente teria, nesse caso, como encontrar, como calcular o determinante da matriz B. Só que, antes de mais nada, eu preciso do cofator de cada um desses elementos. Então, eu preciso desse e preciso desse, certo? Então, agora vamos calcular por partes, vamos determinar aqui o cofator desses dois elementos. Então, eu vou arrumar um espaço aqui para a gente poder continuar. Se eu for usar o cálculo, aliás, se eu for desenvolver o cálculo do cofator, então vamos lá, B23, segundo a definição que a gente já viu, é menos 1 elevado a I mais J, que seria 2 mais 3, que multiplica um determinante chamado de menor complementar. Que determinante que é esse, Maluf? É o determinante que a gente vai obter se a gente eliminar a segunda linha e a terceira coluna. Afinal de contas, eu estou trabalhando com o elemento B23 na segunda linha e na terceira coluna. O determinante que sobrou para nós aí nesse caso vai ser formado a partir de quais elementos? Então, 2, menos 1 e 1. Depois, 1, menos 3 e 1. E, finalmente, 2, 2 e menos 1. Dessa forma. Então, eu vou ter uma situação, está aqui,
em que a gente vai calcular o valor desse determinante. Então, fazendo a conta, né? Diagonal principal, aquela mesma historinha. Aqui vai dar, então eu vou fazer 2 vezes menos 3, menos 6 vezes menos 1 vai dar mais 6. Depois lá, diagonal principal ainda, menos 1 vezes 1. E isso aí que multiplica ainda por 2. Certo? Então, quanto vai dar isso? Menos 1 vezes 1, menos 1 vezes 2 vai dar menos 2. Vamos conservar aqui. Depois eu vou ter ainda 1 que multiplica 2 vezes 1. Então, 1 vezes 2, 2. Vezes 1 dá 2 mesmo. Só que, vou somar aqui, mais 2. Agora, diagonal secundária, o que eu vou fazer? Na diagonal secundária, a gente vai fazer a multiplicação. Na diagonal, sempre invertendo o sinal. Então, eu teria uma situação como essa. E aí, eu teria lá, 1 vezes menos 3 vai dar menos 3. Menos 3 que multiplica 2 dá menos 6. Troca o sinal, vai dar mais 6. Depois eu tenho menos 1 vezes 1 vai dar menos 1. Vou cruzar a diagonal, procurar um outro termo. Ó. Menos 1 vezes 1, menos 1 vezes menos 1 vai dar mais 1. Troca o sinal, volta a ser menos 1. Certo? Opa! Tá aí. E depois, por final, eu teria ainda 2 que multiplica 2 vezes 1. Dessa maneira. Ó. Então, 2 vezes 2, 4 vezes 1, 5. Troca o sinal, menos 5. Tá aí. Então, finalmente, eu chegaria à conclusão, né, a conclusão final, de que isso aqui vai ser o quê? Bom, esse cara dá para simplificar com esse, e esse cara dá para simplificar com esse. Então, o resultado vai ser igual a 6. Se a gente não errou em nenhuma continha, tá aí o cofator do elemento 2, 3. Então, com o 6... O que eu posso observar? Bom, eu posso já substituir, se eu quisesse, né? Se eu estivesse desenvolvendo, no lugar desse elemento aqui, eu vou substituir o valor 6. No lugar do B23, eu tenho o próprio 2. Então, fica 2 vezes 6. Está faltando a gente encontrar quem? O B24 agora. Porque o B elemento 24, segunda linha e quarta coluna, é 1. Então, o único que está faltando é o cofator do elemento B24. Então, vamos lá, vamos calcular o cofator B24. Ah, Maluf, como é que você vai fazer isso? Eu vou fazer menos 1 elevado a 2 mais 4, dessa maneira, que multiplica. Então, vamos lá. O menor complementar é um determinante, como a gente já falou. E agora, o que a gente vai eliminar essencialmente lá da nossa matriz? A segunda linha com a quarta coluna. Por quê? Porque é o elemento B2, segunda linha, 4, quarta coluna. O que vai sobrar para a gente disso aí tudo, então? Vai sobrar um determinante formado pelo número 2, ó, 2 menos 1, 3, depois 0, 0 e 2, depois, opa, esse não. Ó, essa linha foi eliminada. Então, é 1 menos 3 e 0, 1 menos 3 e 0, e finalmente 2, 2 e menos 1. 2, 2 e menos 1. Certo? Então, vamos lá. Agora a gente calcula o determinante, resolve e, obviamente, chega aí ao elemento, né? Ao cofator do elemento B24. Então, a gente pode fazer aqui agora, fazendo as diagonais, produto dos elementos da diagonal principal, né? Que vai ficar como, hein? Vai ficar assim, ó. 2 vezes menos 3, menos 6, vezes menos 1 vai dar mais 6. Depois eu vou ter mais um elemento aqui, menos 1 vezes 0, né? Vai dar 0, esse 0 que multiplica 2 dá 0. Depois eu vou ter 3 que multiplica 2 vezes 1. Então, seria 3 vezes 2, 6 vezes 1 dá 6 mesmo. Então, vai dar mais 6. Depois, na diagonal secundária, a gente estava fazendo em verde aqui. Vamos continuar. 3 vezes menos 3 vezes 2. Quanto que vai dar isso?
3 vezes menos 3, menos 9. Menos 9 vezes 2, menos 18. Troca o sinal mais 18. Depois eu teria ainda menos 1 vezes 1, vai dar menos 1. Menos 1 vezes menos 1, acaba dando mais 1, certo? Só que aí no final tem que trocar o sinal. Então, volta a ser menos 1 novamente. Depois aqui eu ainda tenho 2 que multiplica 2 vezes 0. Isso vai dar 0, né? Não vou nem acrescentar essa informação. Então, aí nós vamos chegar à conclusão de que o resultado disso aqui tudo vai ser o quê? Bom, 12 mais 18, 30, menos 1, 29. Um número meio estranho aí, mas, enfim, possível, né? Vamos ver se dá certo isso. Oi? Ali no B23, Uhum. quando você está resolvendo o Sarri ali, no menos 5 não seria menos 4? Uai, Porque vamos conferir, Júlia, porque às vezes a gente passa a batida aqui. Vamos ver. Deixa eu ver aqui, ó. A gente eliminou a segunda linha e terceira, né? Então ficou ó, 2 menos 1 e 1. Depois ficou 1 menos 3 e 1. 2, 2 e menos 1. Aí nas multiplicações. Ah, tá, entendi. Você está falando aqui, né? Menos 1 elevado à quinta vai dar menos 1. Aí vezes esse determinante que é 6, aí no final ficaria 6 vezes menos 1, né? não, fica também, mas o que eu tô falando é ali, ó, quando tá 6 menos 2 mais 2, mais 6 menos 1 menos 5. O menos 5 é que você está questionando o menos 5 da onde vem? É, Eu acho que não vem de lugar nenhum, acho que nós erramos aí. Aqui, aliás, nós erramos duas vezes, né? Uma tá aqui, ó, né? Porque a gente tem que multiplicar isso aqui por menos 1, porque menos 1 elevado à quinta, que é expoente ímpar, dá menos 1. Aqui tudo bem, dá menos 1 à sexta, não vai mudar o sinal, mas aqui muda. Perceberam? Agora vamos conferir onde é que a Júlia está falando aí. 2 vezes menos 3 dá menos 6, vezes menos 1 dá 6. Menos 1 vezes 1, né? É só no negativo, Júlia? É 1 vezes menos 3, aqui vai dar 6. Menos 1 vezes 1 vai dar menos 1. Menos 1 vezes menos 1 dá 1. Troca o sinal menos 1. 2 que multiplica 2 dá 4. Vezes 1 dá 4. É menos 4, Júlia. Você tem razão. Aqui, ó. Eu acho que ao invés de multiplicar, eu somei no final, não foi? acho que foi. Aí aqui é menos 4, certo? Então, fazendo as contas, não dá 6 mais, né? Aqui vai virar o que isso aqui? 6 menos 4 vai dar 2. É isso mesmo? Não, aqui não. Ó. É 6 menos 1 menos 4. Nós tínhamos simplificado. Então, 6, vamos ver de novo. Ó, menos 2 com 2, beleza. Aí realmente vai ficar 6 com menos 5, né? Sobraria 1, mais 6 dá 7. Certo? E aí vai sobrar o que no final aqui? Vai sobrar então que isso vai ser menos 7. Essa que é a ideia. Confere ou não? Tranquilo isso aí, gente? Certo. Então tá. Agora, então, como é que eu vou sair daqui e chegar no valor do determinante? Como que a gente pode fazer isso? Determinante de B vai ser, então, ó, o B23 é 2 vezes 6 mais 1 que multiplica, aliás, 2 vezes 6 não, 2 vezes menos 7, mudou o elemento, e aqui eu deixei o mesmo lugar, né? Então, ó, isso aqui é menos 7. Então, ficou 2 vezes menos 7. Quem mais? Mais o B24, que é 1, e que multiplica o próprio elemento lá, que esse cara aqui a gente chamou, que nós encontramos que ele vale 29, né? Então, mais 1 vezes 29. Se a gente fizer as contas, então o determinante da matriz B vai ser igual a quem?
Bom, 2 vezes menos 7, menos 14. 29 menos 14, 15, né? Então, o determinante da matriz B vai ser exatamente igual a 15. Bacana? Tranquilo isso, gente? Beleza até aí? Beleza. Só que agora a gente precisa calcular também pela regra de QO, né? Para ver se a gente consegue identificar aí realmente um determinante igual a 15. Eu vou copiar aqui, não vai ajudar muito, mas pelo menos vai adiantar um pouquinho aqui, ó. Vamos tentar copiar esse cara. Eu vou só usar para ficar mais fácil de copiar. Então agora eu tenho a mesma matriz, né? 2, menos 1, 3 e 1, 0, 0, 2 e 1, né? Tomar cuidado para não copiar errado o sinal. 1 menos 3, 0 e 1. Finalmente 2, 2, menos 1 e menos 1. Está aí a matriz de ordem 4, né? Conferindo mais uma vez, 0, 0, 2 e 1, 1 menos 3, 0, 1, 2, 2, menos 1, menos 1. Show de bola. Então, vamos eliminar isso. Vamos tentar aplicar agora a regra de QO. Eu tinha falado para vocês que a gente precisa partir de uma situação em que esse elemento aqui é unitário. Isso facilita muito. Então, eu não tenho nenhum elemento aqui igual a 1, mas eu tenho condições de aplicar uma propriedade que eu já vou lembrar com vocês, que é troca de filas paralelas. Quando a gente faz troca de filas paralelas, o determinante da matriz muda de sinal. Então, olha só. Mas você vai trocar essas duas filas de posição? Vou. E se o determinante tinha o valor x, agora ele passa a valer menos x. Então, eu vou dizer o seguinte, ó. Isso aqui, então, estou falando de determinante. Então, se o determinante dessa matriz aqui, eu não lembro mais o nome para o qual eu dei, né? Vou chamar essa matriz aqui, sei lá, de matriz C. Certo? Então, agora eu posso falar que o determinante da matriz C é igual a quem? A menos qual determinante? O determinante que eu vou obter invertendo as duas filas de posição. Aqui passa a ser 1, menos 3, 0 e 1. Essa propriedade a gente vai ver daqui um pouquinho. Eu vou colocar o nome dela para vocês aí. Troca de filas paralelas. 0, 0, 2 e 1. 1 menos 3, 0 e 1. 2, 2, menos 1 e menos 1. Tá aí. Na verdade, assim, né? 2, menos 1, 3 e 1. Eu troquei duas filas paralelas de posição. Tá legal? Vocês entenderam o que eu fiz aqui? Só troquei a primeira linha com a terceira linha. Mais nada, troquei de posição diretamente aí. Então aí, quando a gente faz isso, o determinante da matriz muda de sinal. Isso é o que a gente tem que observar. Por isso eu coloquei um sinal negativo aqui, ó. Maluf, como é que vai ficar então agora o determinante dessa matriz C? Então a gente volta agora e aplica a regra de QO. Olha lá, ó. Vou suprimir a primeira linha e a primeira coluna. E todos esses elementos agora a gente vai ter que fazer aquele ajuste, né? Cada elemento menos o produto daqueles que o localizam na matriz. Então a gente faria determinante da matriz C, portanto, vai ficar assim. Determinante da matriz C vai ser igual. Então vamos preenchendo passo a passo aí. Se tiver dúvida, me fala. Olha só. Primeiro elemento vai ficar como? 0 menos 3 vezes 0. Vai dar 0. Esse elemento aqui, 2 menos 0 vezes 0, vai dar 2. 1 menos 1 vezes 0 vai dar 1. Depois, menos 1 menos 6 é menos 1 mais 6, dá 5.
3 menos 0, 3 de novo. 1 menos 2, menos 1. 2 menos 6, 2 mais 6 dá 8. Menos 1 menos 0, menos 1. Menos 1 menos 2, menos 3. Está aí o que a gente acabou de observar. Esse é o determinante que efetivamente a gente vai precisar calcular. Aí eu posso usar a regra de Sarri. Então, se eu for fazer pela regra de Sarri, né, dá para a gente desenvolver as multiplicações aqui, ó. Aqui dá 0. 2 menos 1, 2 vezes menos 1, menos 2, menos 2 vezes 8, vai dar menos 16. Só tem que tomar um cuidado aqui, que eu já esqueci o sinal para trás, ó. Aqui é menos, ó. Tem um menos multiplicando lá, ó. Então, tem um menos aqui também, ó. Certo? Então, 2 vezes menos 1, menos 2 vezes 8, menos 16. Depois a gente vai ter 1 que multiplica quem? Menos 1 vezes 5, vai dar menos 5. O que mais? Diagonal secundária agora. Então, nós teríamos 1 vezes 3 vezes 8. 1 vezes 3 vezes 8 vai dar 24. Troca o sinal, menos 24. Depois, 2 vezes 5, 10. Vezes menos 3, menos 30. Troca o sinal, mais 30. Depois, 0 vezes alguma coisa vai dar 0, né? Esse aqui não vai refrescar em nada para a gente. Então, ficaria o resultado final aí como sendo o quê? Bom, fazendo as contas, ó, menos 16 com menos 24 vai dar menos 40, com menos 5, menos 45. Então, menos 45 mais 30, menos 15, multiplicado por menos 1, vai dar 15. Então, o determinante é exatamente igual àquele que nós tínhamos calculado aqui, né? Utilizando o teorema de Laplace. Beleza isso, gente? Tranquilo isso aí, lembraram? Alguém dá um depoimento aí, fala para nós alguma coisa, vai lá. Conseguiram entender? Sim, Maluf. Então tá. Então vamos seguir adiante. E na sequência nós falamos então sobre a regra de Quiot, a regra de Sarri, teorema de Laplace. E aí a gente tem o teorema de Laplace e a regra de Quiot para determinantes de ordem maior do que 3, como a gente acabou de ver. Eu queria falar agora de propriedades de determinantes. Tá? Isso aí é essencial, importante demais a gente tratar. E tem muita aplicação, muito exercício envolvendo isso aí. Então, vamos falar sobre propriedades determinantes. Eu não sei nem se eu vou conseguir chegar nas questões, né, para essa aula de hoje, mas se não tiver como, não tem problema não. Eu vou realmente implementar, nem que seja uma aula inteira falando de exercício de determinante, matriz e sistemas. Tá? Que isso é importante. Então, propriedades dos determinantes. Aqui, para demonstrar isso, eu vou usar só determinantes de ordem 2. Só que, embora a gente esteja utilizando determinantes de ordem 2, isso não quer dizer nada. O que serve para um determinante de ordem 2 vai servir também para determinantes de ordem maior do que 2. Tá ok isso? Beleza? Então, vocês podem ficar tranquilos que, embora a gente esteja aplicando, né, sempre a ordem 2 aí, o que a gente verificar para a ordem 2, a gente vai verificar para a ordem maior que 2 também. Eu vou acrescentar, então, aqui uma nova página e a gente começa falando da primeira propriedade que eu vou identificar com vocês quando a gente tem uma fila de zeros em uma matriz. Fila de zeros. Como é que ficaria, então, né, na verdade, o determinante de uma matriz que apresenta uma fila de zeros? Ah, como que fica isso, então, Maluf? Bom, isso é muito fácil, né?
Se eu tiver aqui, por exemplo, uma matriz, digamos, igual a essa, ó, 2 por 2. Aí eu tenho 2, 0, 3 e 0. Aqui eu tenho uma fila de zeros, que é a segunda coluna. Então, o determinante aqui vai valer quanto? Bom, aplica produto dos elementos da diagonal principal, né? Menos o produto dos elementos da diagonal secundária. Então, 2 vezes 0, 0. Menos 0 vezes 3, 0. Então, o determinante dessa matriz aí vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 0. Toda vez que eu tiver uma fila de zeros, o determinante é nulo. Fila de zeros. Sempre. O pessoal adora essas propriedades porque isso aí diferencia o joio do trigo, hein? É a galera que estuda e a galera que não estuda. Ou seja, diferencia Rafael, Julinha e Léo do restante. Bacana? Vocês viram que eu ponho fé em vocês, hein? Olha, fiquei até lisonjeado. É isso aí. Fila de zeros. Agora, uma outra implementação que a gente pode observar, uma alteração pequena aí que até é interessante, quando a gente tem, por exemplo, linhas proporcionais, ou filas proporcionais, ou filas também iguais. É curioso isso. Vamos falar das filas proporcionais primeiro. Eu vou primeiro falar de filas iguais, eu acho mais elementar. Filas iguais. Então, imagina assim, ó. Como que a gente está observando aqui. Filas iguais. Ah, como, Malu? Filas iguais assim, ó. 2, menos 1, 2, menos 1. Ah, mas de novo a matriz segunda ordem? Vamos fazer segunda ordem, que é mais fácil, gente. Mas o que vocês estiverem observando aqui, vocês vão observar para outra também. Olha lá. 2 vezes menos 1 vai dar o quê? Vai dar menos 2. Menos 2 mais 2, porque na diagonal secundária tem que inverter o sinal. Então, o determinante nesse caso também vai ser igual a 0. Então, isso sempre vai acontecer quando nós tivermos filas iguais. Beleza? Bacana? E filas proporcionais? Não, mas aí é quase que um caso bem específico, né? Porque se eu for observar aqui, eu tenho duas filas proporcionais a 1. É como se eu tivesse pegado a primeira linha e multiplicado por 1 para obter a segunda. Então é a mesma ideia. Por exemplo, filas proporcionais. Vamos ver como é que funciona isso. Então, vamos supor que eu tivesse numa situação do seguinte, ó. Tivesse uma condição assim, digamos, 2 menos 3, 4 menos 6. Júlia, como é que eu posso identificar duas filas que são proporcionais aqui? De que jeito? É quando a de baixo é o dobro da de cima. Isso. Por exemplo, pode ser o dobro ou o triplo, sei lá. Mas você vai obter a de baixo, por exemplo, multiplicando, nesse caso especialmente, a de cima por 2. Show de bola. Então, são proporcionais? São. E aí, calcula o determinante dessa brincadeira aí para nós. Então, aqui o determinante vai dar quanto? Bom, ficaria 2 vezes menos 6, menos 12. Menos 12. Menos 3 vezes 4, menos 12 também. Aí eu vou chegar à conclusão de que isso vai dar menos 12 mais 12, isso vai dar 0. Então, nesse caso, o determinante vai ser igual a 0 quando nós tivermos também filas proporcionais.
Bacana? Tranquilo isso aí ou não? Então tá. Vamos lá para a quarta propriedade. Combinação de filas paralelas. Combinação de filas paralelas. Ah, como assim? Combinação linear de filas paralelas. Quando a gente fala em combinação linear é porque a gente está usando sempre uma adição e um produto. Subtração também é adição, divisão também é produto, né? Isso aqui a gente chama de combinação linear. Combinação linear. Ah, Maluf, dá um exemplo desse negócio então. É fácil aí, gente, ó. Vamos supor que tivesse assim. Só que aqui não tem jeito de trabalhar com matriz de ordem 2. Então imagine que eu tivesse lá 2, 1 e 0, menos 1, 3 e 7. E aqui eu tivesse 1, 4 e 7. Quanto daria o determinante dessa matriz? E por quê, né? Por que o determinante aqui vai ser igual a 0? Quem sabe? Como é que eu faço aí, Léo? Sem ficar calculando regra de que, ó. Eu não tô te ouvindo não, Léo. Eu vi que você desmutou o seu áudio aí, mas acho que a gente continua com aquele problema lá ainda. Mas vamos fazer o seguinte, ó. Nesse caso, se eu, por exemplo, falar para vocês que essa aqui é a primeira linha, eu vou chamar de L1. Essa aqui eu vou chamar de linha 2 e essa aqui eu vou chamar de linha 3. Se vocês forem observar, a linha 3 é exatamente igual à linha 1 mais a linha 2. Ah, podia ser a linha 3 igual ao dobro da linha 1 menos 4 vezes a linha 2? Também podia. A gente estaria utilizando exatamente uma combinação linear, que é você somar ou subtrair, multiplicar ou dividir. Tá? Então, em função disso, e isso aqui é que é chamar de combinação linear, é em função disso aqui que nós podemos afirmar que o determinante vai ser igual a 0. Ah, Maluf, isso não procede. Procede, gente. É só verificar aqui, quer ver? Ó? Vamos fazer a multiplicação. Ó. 2 vezes... Estou aplicando Sarri. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 7, 42. Só para a gente observar. 42. Depois, vamos fazer aqui, ó. 1 vezes 7, 7. 7 menos quem? 7 vezes, menos não, vezes 1, né? Vai dar 7 mesmo. Então, mais 7. Mais 7. O que mais? Depois eu ainda teria lá 0 que multiplica 4 vezes menos 1. Vai dar 0. Tá bom, não vou nem escrever. Depois eu tenho aqui, né, 0 que multiplica 3 vezes 1 dá 0. 1 que multiplica menos 1 vezes 7. 1 que multiplica menos 1 dá menos 1. Menos 1 vezes 7 dá menos 7. Troca o sinal, vai dar mais 7. Tá aqui, ó. Depois, o que eu teria lá? Eu teria ainda 2 que multiplica, ó, cruza aqui, 4 vezes 7, dá 28, 56. Só que aí troca o sinal, menos 56. Se eu somar todo mundo, o que eu vou chegar à conclusão? 42 mais 7, 49, mais 7,
56, com menos 56 vai dar 0. Então, por que que isso acontece? Porque uma fila da matriz é combinação de duas outras filas paralelas. Toda vez que eu tiver uma fila como combinação linear de outras filas paralelas, o determinante sempre vai ser igual a 0. Beleza? Tranquilo? Isso é fundamental para a gente. Ok? Vamos ver mais lá a quinta propriedade. Na quinta propriedade, a gente pode fazer a multiplicação de uma fila por uma constante. Multiplicação de uma fila por uma constante. Bom, entende-se por constante o número real, né? Essa aqui é a ideia, tá? Então, se eu for multiplicar uma fila, o que é mesmo? Linha ou coluna, né? Então, vamos fazer assim, eu vou voltar lá para os nossos exemplos de matriz de segunda ordem. Tem uma matriz aqui, que é essa matriz, ó, 2 menos 1, 5 e 3. Aí, o que você vai fazer, Maluf? Eu vou multiplicar, por exemplo, a primeira linha por quanto? Vou multiplicar a primeira linha por 2. Por 2 não, vamos multiplicar por outro número, por 5. Pronto. Se eu multiplicar a primeira linha por 5, eu vou chegar numa outra matriz, que não é mais igual à matriz inicial. Por 2 vezes 5, 10. Menos 1 vezes 5, menos 5. E aí, o que eu teria? 5 e 3, né? Isso aqui não vai mudar, tá certo? Legal, e agora? O que eu vou observar? Bom, eu vou ter, então, se eu for calcular aqui, um determinante, 10 vezes 3, menos 5 vezes 5. Então, eu vou ter 10 vezes 3, vai dar 30, menos 5 vezes 5, multiplicado, obviamente, vai dar mais 25. Então, o determinante agora ficou igual a 55. Ó. Vamos calcular o determinante da matriz original. Quem que é o determinante dessa matriz original? 2 vezes 3, 6. Então, o determinante original vai ser igual a 2 vezes 3, 6. Menos 5 vai dar mais 5. Então, isso aqui é igual a 11. Mas como que a gente saiu daqui e chegou lá? Simples. Eu não multipliquei a fila por 5? Então, quando eu multiplico uma fila de uma matriz por um número, o determinante fica multiplicado pelo mesmo número. Claro isso? Certo ou não, gente? Beleza. Na sexta propriedade, aí vem quase que a mesma análise. Só que agora eu não vou multiplicar uma fila, eu vou multiplicar uma matriz inteira. Multiplicação de uma matriz por um número ou por uma constante. De uma matriz por uma constante. Bacana isso aí, gente? Beleza? Tranquilo ou não? Então, teria uma situação que seria mais ou menos essa aqui, ó. Vamos supor, eu vou pegar essa mesma situação lá. A gente já sabe. 2 menos 1, 5 e 3. E isso aqui eu vou multiplicar, logicamente, por exemplo, por 5. Só que eu não vou multiplicar só a primeira ou a segunda.
Na verdade, vou multiplicar as duas, porque o que eu estou querendo é multiplicar a matriz inteira por 5. Ao fazer isso, eu vou chegar numa outra matriz, que seria 2 vezes 5, 10, menos 5. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 3, 15. Se eu, de novo, calcular o determinante disso aqui, a gente vai chegar numa situação que vai dar 150. Está aqui, ó. 150 menos 5 vezes 25. Quanto que dá 5 vezes 25? Dá 25 mais 100, 125. Certo? Então, seria mais 125. Bom, mais 125 vai dar o quê? Então, o resultado disso aqui vai ser 275. 275. Bom, mas espera aí. Eu saí de um determinante que valia 11. Como que eu faço para sair de 11 e chegar lá em 275? E aí? O determinante inicial valia 5. Agora eu cheguei lá em 275. Tá certo isso aí? Como é que ficaria? Aqui, inicialmente, a gente multiplicou por 5, não foi? Quando você multiplica uma fila, você multiplica por 5. Quando você multiplica a matriz inteira por 5, então é como se você multiplicasse as duas filas. Então, o determinante ficaria corrigido por 25. Mas 11 vezes 25 é exatamente 275 vezes 25. Ah, Maluf, por que você está fazendo vezes 25? É como se eu multiplicasse o determinante por 5 ao multiplicar a primeira fila e por 5 novamente ao multiplicar a segunda fila. Então, nessa propriedade, a gente costuma dizer que, a gente até expressa isso dessa forma, ó, determinante de uma constante K que multiplica a matriz A índice N, assim, né? Ó, vai ser igual ao K, que é a constante elevada à ordem da matriz, vezes o determinante da matriz original. Se vocês forem aplicar isso aqui, a gente vai observar exatamente o que a gente fez aí em cima. Vamos ver? Olha só. A matriz A, ela tinha ordem 2. Então, o determinante de 5 vezes essa matriz, a gente achou que vale 275. Isso é igual a 5 elevado ao quadrado, que é 25, vezes o determinante da matriz original, que é 11. De fato, 25 vezes 11 vai dar exatamente 275. Essa propriedade é importante para nós. Extremamente importante. Beleza? Tá claro isso aí, gente? Até aí tranquilo? Eu estou passando uma por uma, hein, das propriedades, para que vocês realmente lembrem e saibam isso aí. Tá? É um diferencial para vocês. Quase ninguém sabe esse negócio. Direitinho, não. Então, vamos lá. 7ª propriedade agora. Troca de filas paralelas. Essa a gente até já viu. Troca de filas paralelas. Como é que funciona isso, então? Quando a gente fala em troca de filas paralelas, a gente geralmente imagina, por exemplo, isso para um determinante de ordem maior que 2, mas é perfeitamente possível também a gente trabalhar com ordem 2, por exemplo, 2 e 7, 5 e menos 1. Vamos fazer esse cálculo para a gente observar.
Quanto que vai valer esse determinante aqui? Bom, 2 vezes menos 1, menos 2 menos 35. O determinante vai ser igual a quanto? Menos 2 menos 35, menos 37. Se eu trocar as filas paralelas, duas pelo menos, fila pode ser coluna também, Maluf. Então vamos trocar coluna, vamos trocar, por exemplo, essa coluna aqui, ó. Vou trocar essa coluna com essa coluna de posição. Então vai ficar que jeito isso? Bom, é como se eu levasse essa aqui para cá, trouxesse essa de cá para cá. Então, na verdade, a nossa matriz agora ficou assim, ó. 7 e menos 1, 2 e 5. Quando eu faço isso e calculo o determinante dessa matriz, quanto que vai dar o determinante dessa nova matriz que a gente obteve trocando filas paralelas? 7 vezes 5, 35. 2 vezes menos 1, menos 2 vezes menos, dá mais 2. 35 mais 2 vai dar quanto? 37. Então, quando a gente troca filas paralelas de posição, o determinante muda de sinal. Bacana isso? Beleza? Então tá aí. Então, quando nós trocamos filas paralelas, o determinante muda de sinal. Oitava propriedade. Aqui eu vou falar sobre um teorema importante que a gente chama de teorema de Binet. Esse teorema de Binet traz para a gente uma noção. O pessoal da UF adora isso aqui. Toda hora a galera da UF cobra isso. Muito mesmo. O que diz para nós o teorema de Binet? Então, o teorema de Binet diz que se eu tiver duas matrizes, né, A vezes B definidas, e logicamente vamos até fazer assim, ó, matriz quadrada, né? As duas matrizes quadradas de mesma ordem. Então, isso aqui vai dar uma matriz AB de ordem N também. Tá certo? Então, o produto que eu estou querendo dizer aqui com o produto definido. Certo? Duas matrizes de mesma ordem, com um produto definido, determinado. A gente pode dizer o quê? A gente pode falar, então, que o determinante desse produto de A por B é igual ao determinante de A que multiplica o determinante de B. Dessa maneira. Então, isso aqui é o que a gente diz, é o que a gente fala, né? Que a gente chama de teorema de Binet. Importante esse negócio, hein? Importante mesmo. Tá ok? Bom, nona propriedade. Essa nona propriedade, a gente faz uma operação matemática com a matriz. É curiosa essa operação. É meio que uma operação mental. Então, eu preciso que vocês observem um detalhe. Vamos fazer assim. Esse eu vou precisar da participação de vocês mesmo. Tá? Parece meio que matemática isso. Olha só, menos 1, 3... 7 e 2. Nesse caso aqui, Julinha, quanto vale o determinante dessa matriz? Peraí, Malu. Nossa, só um minuto, não funciona sob pressão. Tá bom, tranquilo. Ô, Malu, peraí. O trem é assim, ó. Você pega. Gente do céu, eu esqueci. Menos 1 vezes 2. Menos 2. Isso. Menos 21. Isso, é isso? É isso mesmo. Olha só. Então vai ficar lá
Menos 2, menos 21, menos 23. Confere? Sim. Então, isso é o determinante dessa matriz segunda ordem. Só que agora, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pedir que você me fale um número. Júlia, me fala um número que seja um número inteiro. Não vai também botar lá, Maluf, o pi. Aí é sacanagem. Bom, isso aí é só o Léo que faz. Então, por exemplo, me fala um número que você está pensando aí na sua cabeça. 8. O número 8. Então, ó, esse número aqui, o que eu fiz? Estou pensando no número 8. Como é que é? Em história de quadrinho, a gente fazia assim, não era? Um negócio quando você estava pensando lá no número 8. Não é isso? Assim mesmo, mano. Cheio de apresentações. Isso aí, sabe o que é? Isso é coisa do Gustavo, né? Isso tá parecendo aula de literatura, né? Deu certinho, porque ele dá umas de física também, do nada, com o cartesiano dele. É, pior. Então, olha só. Aqui, ó, eu vou ter, então... Eu estou pensando no número 8. Só que eu vou fazer o seguinte. O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar a primeira fila por menos 8 e vou somar o resultado na fila de baixo, na linha de baixo. Então, olha só que loucura, hein? Estou pensando no número 8, aí eu vou fazer uma multiplicação da primeira linha pelo número 8 e vou somar o resultado de baixo. Só que aqui, a gente, na verdade, vai chegar a uma matriz, que é essa aqui, ó. Menos 1 e 3. Você vai falar assim para mim, Maluf, você tá doido, véio? Mas como assim? Você não estava pensando em multiplicar pelo número 8? É. Só que essa multiplicação, tá vendo o símbolozinho de sonhar aqui? É uma multiplicação mental. E aí eu vou somar efetivamente na segunda fila. Então, menos 1 vezes 8 dá quanto? Menos 8. Menos 8 mais 7. Menos 1. Entenderam o que eu fiz? Eu multipliquei a primeira fila por 8 e somei o resultado em outra fila paralela. 8 vezes 3, 24. 24 mais 2, 26. Calcula o determinante dessa brincadeira aí agora. Olha lá que legal. Menos 1 vezes 26, menos 26, mais 3, o determinante continua sendo menos 23. Então, o determinante não se altera. O determinante não se altera. O que eu fiz de fato? Eu simplesmente imaginei um número, multipliquei mentalmente. Isso aqui eu acho que eu vou colocar até uma chamada aqui, ó, multiplicação mental, porque eu não alterei a primeira fila. Então, multiplicação mental. Agora, depois eu somei efetivamente o resultado com a segunda linha. Aí sim eu alterei a segunda linha. Bacana isso? Quando a gente faz esse tipo de operação, o determinante não muda. Ele não sofre alteração. Bacana isso aí, gente? Beleza? Show de bola. Vamos para as duas últimas. Determinante de uma matriz diagonal. Determinante da matriz. Vou falar da transposta primeiro. Matriz transposta. O que é matriz transposta? É só trocar o que com o que? Você inverte linha com coluna. Inverte linha com coluna. Então aí, por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui. Vamos supor que eu tivesse lá
A matriz A é igual a essa aqui, ó, 2, menos 1, 4 e 9. Quem que é a transposta dela? Qual que é a primeira linha da transposta? Então é a primeira coluna, 2 e 4. Qual que é a segunda linha? É a segunda coluna, menos 1 e 9. Tá vendo? Agora, se eu chegar aqui e calcular o determinante dessa aqui, quanto que vai dar o determinante de A aí, Rafael? Vai dar 14? Então No caso, menos ficaria 14. Né? 18, 2 vezes 9, 18, menos 4. 18 mais 4, vai dar quanto? 22. 22. E de cá? 18 menos 4. 22 também. Então, dá para a gente concluir que o determinante de uma matriz é sempre igual... Opa! É sempre igual ao determinante da sua transposta. Tá certo? Esse negócio também é fundamental. Bacana? A 11ª propriedade, a gente diz aqui o seguinte. Determinante da inversa. Determinante da inversa. Quem que é o determinante da inversa? Então, o determinante da inversa é 1 sobre o determinante da matriz original. Essa é bem simples. A gente diz que o determinante da inversa de uma matriz é sempre igual a 1 sobre o determinante da matriz original. Tá aí. Bacana? Legal? E por último, eu vou acrescentar uma 12ª, porque às vezes aparece esse negócio. Determinante de uma matriz diagonal. Determinante de uma matriz diagonal. Vocês lembram o que era uma matriz diagonal, gente? Quem lembra? Matriz diagonal, como é que funcionava a matriz diagonal, hein? Quem lembra? Só tem elemento diferente de zero na diagonal principal, o resto é tudo nulo. Por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui, ó, de uma matriz de terceira ordem. Assim, ó. Opa! Uma situação como essa aqui, ó, 2, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, menos 3. Isso aqui é uma matriz diagonal? Posso afirmar isso? Na verdade é aqui, ó. A gente tem acima da diagonal principal, né? E abaixo da diagonal principal só elementos que são nulos, iguais a zero. Tá vendo? Beleza, Maluf, e aí? Bom, e aí que a gente vai concluir que o determinante dessa matriz vai ser igual ao produto dos elementos da diagonal principal, independentemente da ordem. 2 vezes 1, 2 vezes menos 3 vai dar menos 6. Então, isso aqui nada mais é do que produto dos elementos da diagonal principal. Produto dos elementos da diagonal principal. Bacana isso, meu povo? Tranquilo isso aí? Então, essas são as 12 propriedades importantes que a gente tem da parte de determinantes, certo? Na próxima aula, eu ainda vou falar para vocês sobre como inverter matrizes de um processo utilizando determinante,
tá? Na verdade, a gente trabalha aí com a transposta de uma matriz, ok? E é possível também inverter matrizes assim, tá? E depois vou falar sobre sistemas lineares para vocês. A gente encerra e passa para exercício, tá certo? Eu acho que sistemas lineares eu vou tratar já em exercícios, fazer uma revisão com vocês já a partir das questões. Bacana isso, gente? A gente vai definir uma matriz na aula que vem, chamada de matriz adjunta. Então dá para fazer a inversão de uma matriz a partir dessa matriz adjunta, que é a transposta da matriz dos cofatores. Ok? A aula que vem a gente fala sobre isso, fecha o conteúdo aí de álgebra matricial e de sistemas lineares. Até aí, pessoal, alguma dúvida? Eu sei que é muita informação, mas essa parte não é difícil. Eu acho que talvez a maior dificuldade seria vocês assimilarem isso, né? Ok? Vocês querem fazer alguma pergunta? Alguém tem alguma dúvida? Júlia, conseguiu entender essa aula aí? Tranquilo? Sim, Maluf, nós adoramos matéria. Bacana, show de bola. Rafael, como é que tá aí? Tranquilo, Beleza? tranquilo. Léo, alguma pergunta aí? Alguma dúvida? Não sei se eu... Deixa eu ver aqui no... Então tá bom, gente. Vamos fazer o seguinte, então. Na próxima aula a gente dá sequência, tá certo? Eu não sei se já perceberam, já estou colocando para vocês aí no servidor as gravações das duas últimas aulas. A gente já tem as gravações, tá? E tá ficando bacana, vocês podem explorar bastante isso. Hoje ainda eu vou subir lá para o servidor essa gravação também. Acho que a partir de amanhã vocês já podem até acessar se quiserem. Legal? Então, no mais, um abração para vocês. Até amanhã, né? Amanhã a gente, obviamente, se encontra logo cedo aí, tá? Abração para vocês, gente. Tchau, tchau. Tchau, Maluf. Até mais.